Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial num feriado de 15 de novembro, quando o Brasil completa 134 anos da proclamação da República. República essa que tem sofrido muitos solavancos ao longo da nossa história. Mas nada comparado aos movimentos que nós assistimos hoje, provocados por pessoas insanas, vigaristas, criminosos, aproveitadores e representantes de interesses internacionais aqui no nosso país. Não é por outra razão que muitas pessoas aqui na seção de comentários do nosso portal manifestaram preocupação com esse dia de hoje, porque estavam assistindo muitas manifestações sendo convocadas por grupos de extrema-direita para acontecerem no Brasil inteiro na tarde de hoje. E eu cravo aqui com vocês, ao longo desse período todo, que nada acontecerá. O máximo que vai acontecer são alguns canjicas espalhados pelo nosso país. Até recomendo que eles caminhem todos para a frente dos quartéis e levem também pneus para serem coerentes com aquilo que eles fizeram ao tempo que a insanidade comandava o governo aqui no nosso país. Outras situações muito graves estão acontecendo no mundo, com repercussões aqui no Brasil. Eu quero repercutir com vocês, porque o presidente do país está sendo objeto de ataques vindo de todas as direções, orquestrados pelos veículos de comunicação aqui no nosso país. Bom, antes de entrarmos nesses assuntos, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte aqui do nosso portal. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe e não esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Hoje, gente, tem muita coisa, né? Bom, a gente abrindo aqui a lupa do UOL, a gente vê reportagem sobre o tema que abriu o nosso papo aqui. Extrema-direita defende golpe ao convocar protestos para o dia 15 de novembro. Isso já vem se arrastando já há um tempo. Há 2 meses atrás, eu fiz um Portal do José aqui com vocês, onde eu denunciava aqueles remanescentes, aliás, denunciei, né, os remanescentes da Jovem Pan, que abriram um canal, de estarem fazendo um alarde muito grande sobre isso que eles estavam pretendendo que acontecesse no dia de hoje, que não acontecerá. Bom, só para recordar, gente, vamos colocar aqui para vocês verem que eu não estou exagerando, né? Quando eu fiz chacota com essa gente é porque havia motivos. Vamos relembrar aqui. A imensa maioria de brasileiros, que aliás, Paula, é bom a gente começar a lembrar desde já, estão programando manifestação para o dia 15 de novembro. Então esperem, porque o povo vai voltar para as ruas. Chega. O povo vai voltar para as ruas, de novo? Para fazer o quê? Ela está dizendo para dar um chega, basta as instituições, vamos falar o português claro, né? Acabou essa fase de ficar colocando a mão pesada do Estado e dizer que defende a democracia. Isso é ditadura. Enquanto ainda houver um resquício de liberdade nesse país, de liberdade de expressão e de manifestação, o povo de bem vai para a rua. E pasmem, vai ser maior do que vocês imaginam, vai ser gigante. A população não aguenta mais. Agora a frase é abaixo a ditadura. Isso resume tudo. Resume os arroubos do judiciário, a conivência e a omissão do legislativo e esse absurdo desse executivo que aumenta imposto e leva a mulher para viajar e dançar. Então, gente, o cidadão incauto, né, pessoa de boa fé, está passando pela internet, aí vem uma senhora falando assim, com essa veemência, a pessoa fica preocupada mesmo, né? O que está acontecendo, né? Você não circula muito, você acha que tem uma multidão que vai vir para as ruas e vai botar para quebrar, né? Então não vai acontecer nada não, mais tarde a gente vai voltar aqui para confirmar se eu errei ou se eu acertei aqui a minha percepção do que está acontecendo, né? Bom, e aí a gente chega aqui nos ataques que o presidente da República está sofrendo, né? Tem um editorial hoje do Estadão. O Estadão sempre foi um jornal de direita, agora a gente vê de extrema direita, representando interesses corporativos da indústria de São Paulo, do empresariado de São Paulo, dos bancos de São Paulo, de uma maneira geral, né, que se conectam com os interesses também de outros grupos poderosos aqui no nosso país e fora do nosso país. Aí eles vêm aqui com esse título aqui, né? Lula e a má-fé da esquerda. Ao chamar de terrorista a reação israelense ao massacre promovido pelo Hamas, Lula distorceu o cenário de guerra e confirmou o ranço ideológico da esquerda primitiva. Então quer dizer que analisar que tem cidadãos, tem crianças, mulheres, inocentes que estão sendo assassinadas, isso aí a gente tem que ficar calado, a gente tem que fingir que não está acontecendo isso, que está acontecendo um bombardeio preciso de Israel, uma coisa científica que está
está atingindo os terroristas, mas infelizmente está causando baixas civis? Não dá, né? Vamos analisar criticamente essas coisas assim, porque senão a gente vai perder a humanidade aqui no nosso país, né? Já não chega o que o bolsonarismo já fez aqui no nosso país, agora vem o Estadão jogar mais lenha nessa fogueira. Bom, aí eles fazem a crítica aqui a Lula. Lula deveria saber que nenhuma criança palestina estaria morrendo em bombardeios israelenses em Gaza se Israel não tivesse sido covardemente atacado por terroristas dos Hamas no dia 7 de outubro passado. E daí, nós todos lamentamos, repudiamos o que aconteceu no dia 7, mas isso não pode ser justificativa para se matar crianças. Não tem explicação. Não adianta tentar racionalizar o assassinato de inocentes. É isso que essa gente está tentando fazer. E eles estão tentando inverter o tipo de percepção da realidade. Ou seja, se você se insurge contra esse tipo de crime que está acontecendo, você é caracterizado como favorável à prática de crimes por outras pessoas, outros grupos. É muita calhordice, é muita safadeza. Bom, Lula deveria saber que o Hamas usa crianças como escudos humanos e hospitais como esconderijos desse grupo terrorista. Bom, e nunca se importou com... Então, quer dizer, a teoria é que o Hamas usa civis para a prática dos seus crimes, né? Ou para se protegerem dos crimes que praticaram. Gente, na mesma direção, essa gente deve ter um grupinho de WhatsApp, né, dos donos de jornais, né, porque aí eles mandam a mesma coisa aqui, ó. O editorial do Globo hoje, na mesma direção. Conflito em Gaza exige mais equilíbrio de Lula. Aí vem, ao receber brasileiros repatriados, o presidente fez paralelo descabido entre Israel e grupo terrorista Hamas. Gente, o paralelo do Lula tá até leve, tá? Porque o Estado não tem direito de ser mais bandido, de ser mais criminoso, de ser mais trucidador do que aqueles que não se pautam por regras algumas. Senão vira barbárie. Vamos todos aqui resolver as coisas sempre na violência. Gente, é um negócio impressionante que a gente vê nos jornais fazer esse tipo de abordagem, que poderia estar assinado no final aqui pelo Netanyahu, né? Não são brasileiros, não são críticos que estão analisando isso, são extremistas de direita lá do governo de Israel que estão bancando esse tipo de situação, né? Aqui, pelas tantas, o jornal diz o seguinte: infelizmente, porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a chegada do voo para proferir um discurso político que, ao criticar os ataques de Israel que atingem civis, fez um paralelo descabido. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, pelo que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. E é o que está acontecendo, sim. Enfim, mais à frente eles dizem, quando critica corretamente a falta de cuidado com as vítimas civis nos bombardeios israelenses, Lula omite que é parte da estratégia do Hamas esconder terroristas em instalações militares em construções como hospitais, escolas, ampliando os riscos de civis. Bom, gente, eu queria convidar vocês todos para uma reflexão, né? Se a situação é assim, como é que se explica, por exemplo, essa foto aqui? Eu peguei uma foto, mas eu poderia pegar da faixa de Gaza inteira, onde mais de 10 mil imóveis foram bombardeados, entre casas, prédios, instalações. Então, o grupo terrorista, ele espalha civis por todas essas áreas todas, né? Você fica na sua casa, fica todo mundo aqui, porque se bombardearem, a gente botar a culpa em quem está bombardeando. É isso que acontece? Nesses bombardeios aqui, há algum tipo de bombardeio cirúrgico, então se matou todos os terroristas que se tinha ideia existirem lá na faixa de Gaza. É uma questão para a gente refletir, gente. Não é possível que esse tipo de bombardeio que a gente vê aqui, que é indiscriminado, que isso aqui seja uma coisa científica, que a justificativa seja, estão morrendo civis porque estão sendo colocados civis nesses lugares todos. Aonde? Nas casas deles, onde eles moram. Enfim, hoje o exército de Israel chegou no hospital, né? O hospital principal ainda, que ainda está em frangalhos ali. O que as entidades, de uma maneira geral, têm que exigir agora é que as afirmações que os hospitais estavam sendo bombardeados, porque embaixo desses hospitais havia ou há, né, organizações
túneis, né, paióis que escondem os terroristas, isso vai ter que ser mostrado. Porque se não for mostrado, como é que fica a história? A precisão da informação. Então vão ter que mostrar imagens disso que está sendo afirmado, até para justificar esses editoriais aqui que estão sendo colocados pelos jornais. Os jornais não perguntam, né? Não vi nem jornal perguntar o que vai acontecer com as riquezas ali do petróleo e gás na faixa de Gaza, em frente ao litoral. Ninguém está falando sobre isso. E ninguém está falando também do que acontecerá com a faixa toda que já foi devastada, o norte de Gaza inteiro que foi devastado. Quem é que vai ficar com esse território? As pessoas vão voltar para onde? As que foram jogadas todas, que estão exprimidas na outra parte da região. Mais de 1.100.000 pessoas. O que vai acontecer com essas pessoas? Enfim, isso não está sendo lembrado também, não está sendo levantado, né? E aí, para a gente dar assim, uma resposta, né, para tentar mostrar, para tentar jogar a preocupação dos humanistas do nosso país nessa história, é muito importante que as pessoas saibam que quando a gente protesta contra bombardeio, a gente protesta contra esse tipo de situação aqui, ó. Eu mostrei isso para vocês. Gente, a menininha ali, no meio dos escombros. Eu pergunto para vocês, o que é que justifica isso? Tem algum argumento, tem alguma situação anterior que possa justificar isso? Essa cena aqui que eu mostrei para vocês é muito emocionante porque a menina é salva, né? E os socorristas ali, eles gritam como se fosse um gol, né? Fosse um milagre, né? No meio daquilo, uma criança escapar com vida, e crianças essas que já não têm mais os pais. As crianças conseguem ser retiradas porque elas passam ali por frestas e tal, mas os adultos com muita dificuldade. Isso aqui é o exército de Israel hoje, lá no hospital, alguns deles em Al-Shifa. Eles bombardearam, agora estão levando suprimentos, levando maca, levando equipamento para dentro do hospital. É um negócio, gente, é uma esquizofrenia. É o seguinte... Olha só, o exército de Israel vai ter que mostrar agora esses túneis aí debaixo do hospital, porque senão como é que fica aí essa destruição no hospital? E erramos, foi mal, não tinha túnel nenhum. É um negócio, gente. Eu quero ver como é que vai ser a cobertura dessa história, porque o exército de Israel está lá hoje. O ex-presidente da República, o inelegível, ele não fala nada de assunto, a não ser para fazer proselitismo para si mesmo, né? Hoje ele veio para as redes sociais colocando liderança do PT do Rio de Janeiro, que já foi candidata do governo do Estado defendendo o assalto. Gente, aí coloca a Márcia Tiburi aqui numa fala desastrada da Márcia Tiburi, enfim, né? Dentro do universo dela. Bom, e aí a gente chega aqui num ativista, né, que está, como vocês veem, os grandes veículos de comunicação estão mancomunados com esses setores extremistas de direita aqui no nosso país, distorcendo a realidade. Um deles é o senhor Fábio Van Garten. Com a palavra o governo federal, ele fez uma publicação, gente, atacando o Hassan Rabi, um dos sobreviventes que chegou aqui no nosso país, colocando uma série de postagens falsas, insinuando que ele tem conexões com o terrorismo. Ele coloca uma série de postagens mentirosas. Aí depois vem, o Brasil não pode aceitar o terrorismo do Hamas. É uma sacanagem, é uma pilantragem, mas o que a gente vai esperar de um braço direito de Bolsonaro? E aí ele fez um jantar na casa dele, reunindo pastores e tal, a favor do povo judeu, a favor do povo de Israel. Olha, não tem ninguém que está atacando mais a tranquilidade do povo judeu e das pessoas de Israel do que esses criminosos aqui que estão politizando pelo pior viés o que está acontecendo e colocando religião no meio dessa história toda, né? Aí o senhor Fábio Van Garten, por que Lula quer tanto colocar o povo brasileiro contra Israel? O Lula não quer colocar o povo contra Israel. O Lula está simplesmente defendendo que não se mate crianças, que não se mate inocentes. Será que os calhordas não conseguem entender isso? Eles sabem, mas estão querendo. Eles sim estão prejudicando. Eles sim estão criando um antisionismo, um antissemitismo no Brasil e no mundo de uma forma muito mais contundente do que qualquer pessoa que tivesse sentimentos ruins no coração, né? E aí chama o pastor Rodovalho, misturando religião com
com essa situação toda, né? E aí, esses caras que fazem esse discurso aí, como Israel sendo o poço do judaísmo, da religiosidade, do conservadorismo, eles não sabem que Israel é um país absolutamente liberal em muitas coisas. Em Israel se pode plantar maconha para fins medicinais, o aborto é consentido de maneira muito mais ampla do que qualquer outro país, enfim. Eles têm lá, Tel Aviv tem a maior parada gay de todo o Oriente Médio, e esses inescrupulosos ficam transformando Israel em algo que Israel não é, fazendo ali no meio dessa história toda o aproveitamento de uma tragédia para seus fins criminosos pessoais, os seus proselitismos supostamente religiosos, que sempre visam grana no final da história. Tudo isso junto e misturado com os grandes veículos de comunicação, que estão todos, infelizmente, remando contra o processo civilizatório, né, contra a nossa sanidade. Mas ainda bem que nós temos espaços como o nosso portal e outros tantos aqui nas redes que estão jogando luzes sobre o que está acontecendo, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde vamos voltar aqui para conferir o que aconteceu desse dia 15, tá bom? Um grande abraço, tchau!